teve um momento. Eu, com 4 meses, assim, trabalhava de casa, dava, né? Foi gerando dinheiro. Do primeiro mês que eu comecei, eu recebi honorário. Então, ali foi gerando um cliente maior, de um foi pro outro, uma indicação ali, outra aqui. E aí, alugamos uma sala, eu e minha sócia. E aí, eu falei, eu sou advogada, eu tenho meu nome na parede. Porque a execução é minha paixão. E hoje eu tenho mais clientes na execução do que nessa parte inicial do processo, de todo esse trâmite. Estamos começando agora mais um episódio do nosso podcast Criminalista em Foco e hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Sara Barbosa. O objetivo desse podcast, desse canal, é mostrar para as pessoas que é possível atuar na advocacia criminal em execução penal, que é possível desde que você esteja começando agora, mesmo que você atue há anos, é possível sim atuar com execução penal, tem muitas oportunidades nessa área e é possível transformarmos a vida de alguém. Sara, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal e obrigada mais uma vez por aceitar o convite de vir aqui partilhar a sua história e as suas vivências. Eu que agradeço, Fernanda, é uma honra estar aqui. Muito obrigada por esse convite. Eu que sou sua aluna, que aprendi muito com você, que inclusive aprofundei meus conhecimentos na execução a partir do seu curso. É uma honra falar sobre o tema. E sim, é possível crescer na execução, na área criminal, que ela tem uma diversidade enorme de coisas a serem feitas. E queremos, então, ouvir um pouquinho aí da sua história. Me conta, né? Há quanto tempo você está advogando? De onde surgiu essa história de área criminal, essa história de execução penal? Como que começou tudo a sua vida na advocacia? O criminal sempre foi a matéria preferida da escola, né? Da faculdade. A gente entra apaixonado. E aí eu fui estagiar no Fórum Criminal aqui de Goiânia. Então eu comecei numa vara criminal, já fiz 2 anos no voluntário, depois mais 2 anos pelo processo seletivo, para o estágio, e fui apaixonando cada vez mais. Quando eu formei, eu tinha certeza que eu queria advogar, e eu comecei sozinha, de forma autônoma, sem escritório algum, com uma colega que foi uma parceira, e o primeiro caso foi na execução. Só que você também foi premiada com o primeiro caso de execução, e aí, você correu? O que você fez? Eu corri, porque na época, tem 3 anos que eu sou advogada, mas a experiência que eu adquiri, eu considero muito boa. Então, assim, no seu não tinha, que hoje é o sistema unificado, que facilitou muita coisa. Na época, o processo físico, eu peguei aquele cálculo de pena na folhinha horizontal, que eu não entendi nada. Eu falei, o que é isso? Quanto que ele começou? O que ele cumpriu? E aí, eu fiquei amiga de algum pessoal que eu estagiei na vara, né? E fui lá conversar com eles. Falei, me ajuda, que eu preciso resolver isso aqui. E era uma coisa tão simples que eu falei, não é possível. Eu vou conseguir fazer. Eu demorei 1 semana para fazer um pedido de progressão de regime, mas eu fiz. E aí gostei muito e fui vendo, né, o que podia ser feito nessa parte de execução. Procurei alguns cursos, foi quando eu encontrei seu Instagram. E o que mudou mesmo foi ver, assistir às aulas, ter o conhecimento da sua calculadora, porque ali eu pude falar com precisão as coisas para o cliente. Então, eu tinha propriedade na minha fala. Eu vi que um cálculo estava errado, eu refazia, eu levava para ele impresso e mostrava. Isso aqui pode ser feito isso e isso. Então, dali eu comecei a ter muito elogio nessa parte. Escutei de muitos clientes, advogados muito antigos aqui. Ah, doutora, ele falou que na execução já fui condenado, não tem o que ser feito. E tem. E aí eu fui ver que tem muito mais do que o cálculo, né? Inclusive, fiz uma comutação no primeiro ano de advocacia, que deu certo. Fiz coisas assim que eu não imaginava que eu iria conseguir. Tem um caso específico que eu fiquei muito feliz de ter conseguido. Um cliente, ele tinha progressão para 2027. E antes do pacote anticrime, nós tínhamos lá as 3 porcentagens de progressão, né? 1/6, 2/5, 3/5. Não tinha essa questão que a gente vê hoje, que você explica muito bem no curso, sobre a progressão que tem que ser específica, das 2/5. Então, na época não tinha. Ele pegou um roubo e um latrocínio. Então, ele estava nos 3/5 no latrocínio. Só que na época não tinha essa informação, mas eu achei que 2 dias depois do primeiro crime, que teve o trânsito em julgado, 2 dias depois do cometimento do latrocínio. Então, ali eu fiz um pedido simples,
mas foi um erro que eu analisei o processo todo e achei. E a progressão dele foi de 2027 para 2021. Ele saiu ano passado sem acreditar. Então, assim, na parte da execução, eu gosto muito de... Geralmente, eu cobro um valor para analisar o processo todo, porque eu falo, eu vou destrinchar ele. O que eu achar aqui, eu abato esse valor no pedido final. Outra questão também que eu já encontrei. Um cliente começou a cumprir pena em 2004. Então, de 2005 a 2009, ele trabalhou. Ele tinha essa remissão. Só que teve uma época que ele cometeu uma falta grave e ele perdeu os dias remidos. E com a alteração da redação do artigo 127 da LEP, que diz que teriam que ser só 1/3 dos dias perdidos, eu entrei com esse pedido por ser benéfico, né? E deu certo. E foram 4 anos de trabalho que ele tinha perdido tudo. Então, é muita coisa que eu gosto de procurar, eu gosto de analisar. Primeira coisa, eu pego, faço um cálculo, já uso a calculadora ali, já vou nas comutações mais favoráveis. É incrível que você consegue, e o cliente dá valor, porque você pega e mostra para ele, ele já está condenado, ele já está desacreditado, ele tem lá uma condenação unificada de muitos anos. Você mostra que é possível diminuir meses que seja, é uma vitória muito grande para ele. Com toda certeza. E algumas coisas assim, eu quero que você volte o filme um pouquinho. Não, porque várias coisas me chamaram a atenção aí na sua história, né? Mas vamos por partes, né? Eu quero entender lá atrás, né? Quando você disse que iniciou, que apareceu o primeiro caso, que você não fazia ideia do que poderia ser feito. Você até comentou que falou, meu Deus, né? É difícil, depois você viu que era simples. Uhum. Eu quero que você conte aqui como é que foi esse momento, essa transição da Sara recém-formada para a Sara que realmente começou a advogar e que estava atuando. Como é que foi essa transição de carreira? Eu aprendi atuando mesmo, porque a gente sabe que a faculdade não prepara para a prática. Então, eu aprendi errando. Inclusive, essa progressão eu protocolei sem assinar, me ligaram e falaram, doutora, volta aqui. Foi aprendendo com os erros mesmo. E aí, quando eu vi que chegava muitas coisas, não que seja um padrão, mas que você consegue entender melhor, e dali você acha uma coisa que você viu num caso parecido, e ali vai surgindo mais clientes, é o momento que você fala, eu estou entendendo, então eu posso falar com outros clientes, pegar e mudar isso. Primeiro alvará mesmo é aquela coisa deslumbrante na vida do advogado criminalista, né? Mas foi mais ou menos assim mesmo. E teve um momento que você parou e percebeu e falou assim, pronto, eu sou advogada. Chegou esse dia. Teve um momento. Eu, com 4 meses, assim, a gente trabalhava de casa, do jeito que dava, né? Foi gerando um dinheiro. Do primeiro mês que eu comecei, eu recebi honorários. Então, ali foi gerando um cliente maior, de um foi para o outro, uma indicação ali, outra aqui. E aí alugamos uma sala, eu e minha sócia. E aí eu falei, eu sou advogada, eu tenho meu nome na parede. Entendi. E você, assim, apareceu esse primeiro caso de execução, daí você comentou que notaram, né, que você estava atuando com execução penal e você viu ali que as pessoas começaram a te indicar. Mas você atuava na parte da fase de conhecimento também e execução? Hoje é só execução? Como é que foi que é essa questão sua de clientes? Não, na fase de conhecimento também. Hoje eu falo assim, poucas coisas eu não vi no criminal, né? Eu não vivi de experiência. Então, surgia ali, um amigo meu, da pessoa da família, um amigo, aconteceu isso e isso, uma audiência preliminar no juizado. Falei, vou lá. Fui lá e entendi como funciona o trâmite do juizado. O menino foi preso, flagrante, levaram para a delegacia. Cheguei lá, acompanhei o procedimento da delegacia, sempre querendo aprimorar, né? Eu gosto muito de acompanhar advogados de referência para mim, você é uma delas. Então, eu gosto muito de acompanhar, de seguir qualquer informação ali, eu já tenho um insight para um processo meu, e é nesse ponto que eu vou aprofundando. E você percebeu uma diferença entre atuar na parte de conhecimento e atuar na parte de execução, assim, no termos de você enquanto advogada, Sara, assim? Completamente. É um tipo de tratamento com a família, tanto com o cliente que está ali preso, né? Na parte da execução, igual eu mencionei, a gente tem eles são muito mais gratos, porque o que você consegue diminuir já é uma coisa que é certa na cabeça deles. Então, você falando que tem essas possibilidades,
você mostra que não é só aquilo. Agora, na parte de conhecimento, quando inicia ali, a família está naquele desespero, muitas vezes é a primeira prisão, e aí é muita cobrança. Então, a gente sabe, eu costumo falar que a maior dificuldade para mim na advocacia é lidar com o familiar, porque para eles não tem horário, é ligação, a gente sabe do sofrimento. Eu sou muito sensível com essas coisas, então às vezes eu fico mal. Por isso que a execução é minha paixão. E hoje eu tenho mais clientes na execução do que nessa parte inicial do processo, de todo esse trâmite. Então, na execução, a pessoa ela já tem a consciência que foi condenada e você é a luz no fim do túnel. Então, quando você Isso. mostra para ela a oportunidade, que calma, você foi condenado, mas tem muita coisa a ser feita, você percebe uma gratidão aqui, ou seja, nós, enquanto advogados, você percebe que então é mais fácil atuar assim, nessa parte por isso. E assim, eu já vi que uma dificuldade, inclusive recente, você falou sobre isso, é a prospecção de clientes, né? E a gente consegue com o bom resultado. Eu acho que não tem outra forma melhor. Porque geralmente eu ia no parlatório, então o cliente chegava ali e falava: olha, eu mostrava para ele o que eu fiz, eu costumo levar impresso, mostro andamento. Então ele fala: olha, tem outra ali que quer que você chame, e me passa o nome. Então eu analiso e já chego com uma solução. Eu não entrego tudo, mas eu já chego mostrando uma solução e dali vai. Eu falo que na execução nós temos essa vantagem da prospecção, né? Que a partir do momento que você precisa ter só um cliente. Você teve um cliente, tratou esse cliente bem, conseguiu um resultado positivo para ele, e isso vai propagar na sua advocacia, né? Aquele único cliente vai indicar você. A execução é isso. A primeira pergunta que eu faço: já trabalhou, já estudou, já leu algum livro? Que dali eu vou pedindo os requerimentos para o cartório da unidade prisional e vou destrinchando o processo mesmo. Mas a execução, ela é fascinante. Quando você começou a advogar, você tinha uma preocupação assim, ó, será que eu vou conseguir me posicionar no mercado profissional? Será que vai dar certo? Com certeza. Outra questão é você dar uma esperança, mas sem mostrar que ele é uma certeza. Porque uma coisa que a gente não pode dar é certeza. Então, já teve um outro caso, que uma vez eu vi que caberia aquela progressão especial, do 8º. Só que eu não tenho a certeza, porque eu ainda estava naquela. Tinha uma associação, mas não tinha uma organização. Então, eu falei: olha, é uma chance boa. E dali ela já falou: eu vou sair agora, vou sair agora. Eu falei: não, não faz isso. E a mãe foi visitar e ficou naquela cobrança e demora para sair o resultado, porque o processo a gente sabe que é muita quantidade de processo, então às vezes tem vara aqui que é mais demorada. Sim. E naquela apreensão saiu, só que sempre jogando claro e sem prometer nada, né? E quando eu te perguntei aqui sobre essa preocupação de você entrar no mercado de trabalho, você tinha medo? Tipo, não vai dar certo? Será que eu não vou conseguir me dar bem? Você tinha essa sensação? Tinha. O que você pensava na época? Entrando num fato assim, por ser mulher, a gente entende que a dificuldade da mulher nesse mercado, ela existe, né? Já aconteceu situações de eu chegar no presídio, uma coisa que era de direito, prerrogativa minha, e eu escutava a gente falar: não, só vou fazer porque ela é novinha, bonitinha. Não é uma coisa que eu quero escutar. Eu quero ser competente, eu quero impor meu respeito aqui. Então, meu maior medo era não saber me posicionar. Claro que eu tenho minhas dificuldades, ainda estou aprendendo muita coisa. Em uma audiência, a primeira, eu tremia muito, fiquei toda vermelha. E ali é a prática, não tem um segredo. É a prática, aprimorar os estudos e ir fazendo. Você tinha medo de não ter clientes, assim, de não conseguir se manter, de pronto, fiz direito, não vou ter grana? Com certeza, ainda teve aquela questão, né? Você foi muito precipitada, já montar um escritório, você não conseguia arcar com as coisas. E aí ficava na minha cabeça, né? Será que eu não sou boa o suficiente mesmo? Alguém falava isso pra você, que você não seria capaz? Falava, pessoas da família já falaram. Hoje tem uma admiração, porque o medo, ele existe. O medo, assim, tanto na profissão, que a gente escuta muito, né? A pessoa, o tipo de cliente que você está lidando, e do não conseguir, de não ser boa o suficiente. Mas eu gosto de ser muito transparente em tudo que eu faço. Sabe, Sara, eu vivenciei isso na minha família. Quando eu comecei a advogar,
as pessoas não entendiam minha escolha pela área criminal, não entendiam o que era execução penal. E eu te falo que os meus pais são do direito, então eles não apostavam muito, tipo, execução, filha, a gente não estuda isso na faculdade, não sei o quê, e não botava fé. Você tem que ir para o trabalhista, que os meus pais são dessa área, trabalhista, empresarial, né, civil. Filha, você tem que ir para essa área, eu vou pagar uma pós-graduação para você nisso. Eu falei, pai, não adianta você pagar, porque não é o que eu quero criminal, eu quero atuar com execução penal. E meu pai, ele era frustrado. Ele era frustrado do tipo assim, né? Minha filha estudou 5 anos, ela vai atuar com execução penal, eu tô querendo pagar uma pós para ela, eu tô com um escritório aqui montado com clientes e minha filha não quer, ela quer começar do zero, né? Sem nenhum cliente. Então, eu entrei nesse conflito, eu senti mal, precisei ir para terapia para trabalhar isso, porque eu falei assim, olha, nem os meus pais acreditam em mim, né? E aí, o que aconteceu? Quando fez um boom na minha advocacia, que eu comecei a atuar com execução penal, que meu pai viu que eu estava sendo procurada por isso, que eu fui morar sozinha, que eu estava conseguindo me manter, que eu montei meu apartamento, que eu comprei meu carro, as coisas e tal, foi surreal. O tanto que meu pai mudou. Hoje, ele sai falando para todo mundo assim, ninguém pergunta nada e meu pai tá lá assim, minha filha é advogada, tô com execução penal. Esses dias teve uma confraternização do trabalho dele e eu lá, de boa, tranquila, comendo, né, almoçando, aí meu pai chamou os amigos dele do trabalho e falou assim, essa aqui é minha filha, ó. Ela é advogada, ela tá com execução penal, ela ajuda... E ele começou a falar, ela ajuda as pessoas que já foram condenadas criminalmente, não sei o quê. E assim, né, eu tava tentando rir de canto, eu falei, olha, quem diria? Aí depois que o amigo saiu de perto, eu falei, pai, quem diria que um dia você ia bater no peito e falar, minha filha é advogada criminalista que atua com execução penal. O meu pai nunca mais insistiu, filha, vem para outra área, filha faz pós-graduação, não, acabou. Esse dia chegou. Não, é muito bom. A minha mãe é da mesma forma. Ela ama falar sempre que ela vai estar falando de mim. Ela já foi jurada algumas vezes, né, no tribunal do júri. Aí ela chega em casa, nossa, filho, foi excelente. Falei de você. Então, o orgulho que eles têm, né? Assim, essa questão da família, já teve muita gente desacreditada do potencial, porque eu não fui aquela aluna dedicada, falar assim, que eu focava muito. Porque acho que quando a gente tem a preferência por uma área, igual você falou, não me atraía. Trabalhista. Então, ali na minha faculdade era o criminal, meu estágio. E aí, quando a gente consegue transformar isso numa profissão, é diferente. O respeito e a admiração. E teve algum momento da sua vida que você percebeu essa chave da virada? Que você passou daquela mulher que nem mesmo você acreditava, porque colocaram isso na sua cabeça, da sua família, que você não seria capaz, que não daria certo, da advogada atuante que começou a dar certo na advocacia. O que as pessoas começaram a falar para você quando viu que estava dando certo? Como você se sentiu quando viu que era possível? E assim, meus amigos começaram muito me chamar de doutora, né? E aí, a doutora. E aí, assim, quando tinha um grupo específico, um conhecido, aconteceu um problema, e aí ele foi preso, falou, liga para Sara. E que acreditavam mesmo, confiaram a liberdade dele em mim. Mas o ponto-chave que eu falei, cresci, quando eu mudei, saí da casa da minha mãe, morando só, me sustentando com a advocacia. Então, hoje eu moro sozinha, pago o aluguel do meu escritório. Essa é a virada mais importante. Que incrível! Então, hoje você conseguiu sair da casa dos seus pais, você está morando sozinha. Sim. E você conseguiu montar o seu escritório. Sim, no meu apartamento dos sonhos. Amo morar lá. Claro que eu vou na casa da minha mãe todos os dias. Mas é muito bom você poder comprar suas coisas. Porque, assim, minha família não tem ninguém do direito. E não tem ninguém... Eu não vim numa família rica. Então, minha mãe sempre falou, eu não tive estudo, mas eu quero que você tenha. Tanto que nem foi minha mãe que pagou meus estudos. Eu tinha uma tia que acreditou muito em mim. E ali ela sempre pagou escola, faculdade, porque se dependesse da situação que a gente vivia com a minha mãe, seria uma escola inferior, tudo mais, não falando mal, mas assim, eu tive gente que acreditou em mim, sim, e eu agarrei a oportunidade, né? E ali eu falei, eu tenho que aproveitar isso aqui, porque não é barato, não tô aqui à toa. Mas da área do direito... Devem morrer de orgulho de você, né? De ver a menina que sempre ralou para poder estudar. Os seus pais não tinham condições, né? Pelo que você está dizendo. E hoje, olha a Sara, que conseguiu montar o escritório, que conseguiu montar o apartamento dos sonhos.
Isso. Inclusive, assim, não ter condições era um fato da minha mãe, né? O meu pai, ele teve alcoolismo, entrou nas drogas, e é uma coisa que eu já fui questionada. Mas você defende quem, o traficante ali e seu pai. Mas eu não desisti do meu pai, igual eu não estou desistindo do meu cliente, né? Então, assim, eu lutei pelo meu pai. Hoje, graças a Deus, ele é uma pessoa transformada. Mas dali eu tive vários motivos para desistir. E só me deu mais força. Nossa, que história incrível, né? De ver você quando você não acreditava que ia dar certo, quando você achava que não teria capacidade, que você não teria condições, e num curto espaço de tempo, porque faz 3 anos que você está advogando, né? Que você comentou, Uhum. que você já conseguiu montar seu escritório, seu apartamento. Em quanto tempo você começou a ver resultados atuando com execução penal? Desde quando você falou assim, não, eu realmente estou advogando com execução penal, depois de quanto tempo começou a surgir os primeiros resultados? A execução foi em menos de um ano. No primeiro ano, igual eu te falei, eu fiz essa comutação. Então, em menos de um ano, eu falei, é execução mesmo. E assim, puxando para o seu lado, mas sendo sincera, o seu curso me fez ter muito mais certeza das coisas. E ali eu vi coisas que eu não sabia até então também. Sempre estou ali olhando uma aula, volto, repito e vou aplicando nos meus processos. Mas a execução mesmo foi menos de um ano que eu comecei a aprofundar no leque de oportunidades que ela tem. Eu sempre falo que a execução ela proporciona isso, né? Um posicionamento profissional e um posicionamento financeiro. E tá aí a Sara, né? Para demonstrar que isso é possível. E o financeiro é um retorno até rápido, né? Assim, é coisa que a gente recebe o pedido. Cada um tem sua forma de trabalhar, mas a execução, como ela é, muitos precisam, a prospecção de cliente lá é demais. Hoje um presídio tem muitos presos, precisa sem advogado, sem orientação. Às vezes acontece um PAD ali dentro, apenas a data base alterou, a progressão dele foi mais 4 anos para frente, ele não está nem sabendo o que está acontecendo. Porque, às vezes, assim, um pedido que a gente faz no processo para mandar o cálculo de pena para ele já é um diferencial, que ele tem acesso e ele consegue tá acompanhando o que está acontecendo. Então, é fundamental um advogado na execução. Acompanhar a execução até a parte do livramento, a extinção ali total do cumprimento é fundamental. Com certeza. E depois, aconteceu alguma coisa na sua vida profissional, pessoal, que te marcou depois que você começou a fazer o curso comigo, que você jamais imaginou que fosse acontecer? Assim, uma coisa específica foi erro em cálculo, que eu jamais imaginei que teria, né? A gente fala um cálculo agora, inclusive, que ele é feito no sistema, no site, e jamais imaginaria que eu conseguiria refazer aquilo ali, porque eu não sou boa com cálculo, mas a calculadora ela é tão bem direcionada para isso, então acho que um ponto foi esse, dos cálculos de pena. Entendi. E você então começou a advogar e você entrou na execução penal e aí depois você começou a fazer o meu curso, né? Você percebeu uma diferença em relação à sua questão de cliente, do seu posicionamento profissional, de quando você atuava sozinha e depois que você começou a fazer o curso? Total, Fernanda, total mesmo. Sentido. E porque, assim, igual eu falei, coisas que eu não tinha visto, que eu não sabia, direitos do condenado, direitos do preso ali mesmo. E todas as oportunidades que tem, aquela sua prática de fazer com a gente o cálculo, de estar ensinando, eu acho muito dinâmico e me fez usar palavras que você usa com o cliente. Eu falo que a prospecção de clientes está estritamente ligada à questão do seu domínio sobre a área, sobre o seu conhecimento. Porque a forma como você consegue prestar um atendimento de excelência, a forma como você consegue bons resultados na vida do cliente, isso vai impactar na sua prospecção de clientes, sem dúvida. Outra coisa que eu aprendi muito com o seu curso é a análise das jurisprudências, né? Você está sempre atualizando ali. Então, um assunto específico, eu vou sempre procurando ali como é que está o entendimento. A questão do habeas corpus na execução é uma coisa que aqui no Estado não é aceitável, assim. Então, é uma dificuldade que a gente tem nesse ponto. Mas isso a gente pode usar vendo as referências de outros lugares. Como que está sendo o entendimento.
E, Sara, se você pudesse passar uma mensagem para quem está começando agora, como foi o seu início? Sem perspectiva alguma de se posicionar no mercado, sem dinheiro, sem recurso, a pessoa apontando na cara daquele indivíduo que não vai dar certo, o que você diria para essa pessoa? Olha, uma dica, começa na execução. Para começar, eu saí da faculdade e falei, vou fazer uma pós-graduação. Fui para São Paulo, morei em São Paulo, fiz uma pós-presencial, porque falei, eu quero ser grande. Então, eu vou procurar nomes grandes e não aconselho. Saindo da faculdade, você não tem aquela experiência. É um curso vago, porque você não tem a prática, mas a execução não precisa da prática. A execução ela é mais clara. Então, faça o curso da Fernanda, porque dali você já vai tirar muitas coisas que você vai ver que você não vai ter medo. Não é aquela parte toda de audiência, sustentação oral, que muita gente tem mais dificuldade, né? Então, começa na execução. Quando você fala começa na execução, por que você recomenda isso, né? Por que você acha que isso é bom para quem está começando agora? É justamente pela questão, assim, muita gente tem medo de colocar a cara ali, de ir no presencial, de ir numa audiência, numa sustentação oral, e a execução, ela não tem essa parte, não tem. Então, a execução você tem que saber ler, interpretar, entender, pesquisar. Eu gosto muito de ler um processo do início ao fim. Eu pego ali coisas até que eu uso em outros processos. Então, sempre você vai estar aprendendo na execução, é uma aula. Você vai estar trabalhando, aprendendo e trazendo resultados. E ali é a forma mais fácil que eu achei de prospectar clientes. Porque realmente, fazendo um bom serviço, você consegue fazer seu nome rodar. E aí você está ali no meio de pessoas que já foram condenadas, né? Então, outros condenados estão vendo ali a sua boa atuação e a prospecção de clientes, ela gira, né? E dando mais valor no seu serviço, né? Porque você está trazendo um benefício que para ele não era nem imaginado. Estava sem esperança alguma já, né? E, Sara, depois que você se posicionou, que você teve resultados, você sentiu que você mudou pessoalmente? Tipo, o que mudou em você, pessoalmente falando assim? Na Sara, você se sentiu mais confiante? Como é que foi isso? Eu mudei muito, muito mesmo. Eu era uma pessoa mais assim, eu gostava de sair, eu não pensava muito nas coisas. Então, teve um tio meu até que falou assim, quando eu formei, ele falou, ó, agora que você virou advogada, você não pode mais ir público, não. Eu falei, não, tio, não é bem assim, mas a seriedade com que eu trato as coisas mudou completamente. E você se sente mais confiante hoje? Sim. Sim. Olhando aquela Sara que começou, que teve que ir no desespero lá no cartório pedir ajuda, hoje você se sente muito mais confiante. Muito mais. Quando eu sou chamada para fazer uma parceria de outros advogados, quando pedem minha opinião. As pessoas te chamam para fazer parcerias, te pedem opinião? Como é isso? São colegas assim da sua cidade, de outro lugar? Como é que é isso? Não, colegas aqui da cidade, né? Geral, aqui, assim, todo mundo se conhece muito. É uma comarca pequena onde você mora? Não, Goiânia não é pequeno, mas é bem... Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, porque aqui é um fórum criminal. Então, a gente se encontra no corredor do fórum, é uma cadeia próxima, então a gente se encontra nos parlatórios, então todo mundo acaba se conhecendo. E eu já tive grandes advogados que chegaram em mim e falaram, olha, te admiro, parabéns, doutora. E assim, eu fui convidada para participar de um congresso aqui que teve com um advogado que eu respeito e admiro muito, advogados das mais diversas posições da OAB, e eu participei do congresso, era a única mulher no dia da mesa, e foi muito elogiada nesse ponto, né? Caramba! Então é isso aí que fala assim, vale a pena. Nossa, você imaginou que isso poderia acontecer um dia? Advogados grandes falar assim, não, eu quero a Sara. Sara, me ajuda com esse processo. Sara, vamos fazer parceria. Jamais. Com de advocacia. Assim como você está atuando com execução, né? Faz quanto tempo você está atuando só assim com execução, mais? Mais com execução no último ano. Caramba! E as pessoas já falando, Sara, você é boa, já vendo reconhecimento em você. Sim, quando o tema é execução, muitos já lembram, a Sara é muito boa nisso. Assim, teve um colega que ele viu a necessidade de fazer um projeto sobre algumas presas aqui que são mais abandonadas. A gente sabe que a mulher feminina, o feminino na cadeia, ele é mais
esquecido, tanto familiar quanto, assim, eu sinto isso, eu não sei se você daí sente. Então, muitas mulheres abandonadas por familiares e desamparadas do advogado, né? Então, assim, muitas que estão com progressão vencida, alguma coisa a ser feita, ele me propôs para a gente dar uma analisada, fazer uma parceria, um projeto, conversando com a Defensoria Pública, tudo certo, para a gente atuar na execução. Então, ele pensou em mim. Que incrível isso. Falou em execução, já associou a Sara Barbosa. Incrível isso. E deixa eu te perguntar uma coisa. Teve alguma história marcante na sua vida? Pode ser ligada a um sucesso pessoal de algo que você conquistou ou algo que você conseguiu transformar a vida de alguém, um fato marcante. Você conseguiu transformar a vida de um cliente ou uma questão sua pessoal? Alguma história bem marcante? Tem. No caso, assim, esse não é referente à execução, mas é um fato marcante. Uma mãe de 5 filhas, aquela questão dos golpes hoje em dia cresceu muito, né? O estelionato do novo número. Então, ela ali, num desespero para cuidar da família, recebeu essa proposta sem entender que aquilo era um crime, sem entender o que acontecia. E aí ela foi presa, em flagrante. E eu dei toda a atenção às filhas, eu fui muito atenciosa, recebi elas no meu escritório, dei toda aquela parte que a pessoa precisa, né? E o que eu recebi de feedback depois da soltura dela não paga. Eles falaram assim que eu provei que um advogado tem coração e que é possível encontrar um amigo nessa área do criminal. Que incrível. Então, marcante. Sara, gostei tanto de ouvir a sua história, sabe? Eu me vi em você em vários pontos, né? Das pessoas não acreditarem, da gente não acreditar que vai dar certo e poder ver você conseguindo caminhar sozinha com o seu escritório, poder montar o seu apartamento dos sonhos diante de todo o seu histórico familiar, né? Na questão do seu pai, a questão da falta de recursos mesmo. E você é uma mulher que mostrou que é possível. É possível, mesmo quando as pessoas não acreditam em você, mesmo quando você mesmo acredita que isso não é possível, mesmo quando você não tem recurso algum. Você começou do zero e conseguiu chegar até onde chegou. E eu queria que você agora deixasse uma mensagem para quem está aqui nos ouvindo e pensando em desistir. O que você falaria para essa pessoa que está pensando em desistir hoje? Não desista. Não desista, porque vale a pena. O seu reconhecimento, o seu benefício próprio mesmo, vale a pena. É uma área gostosa de trabalhar. Você que já ingressou, que gostou, que sentiu afinidade, mas está vendo a dificuldade, pensou em desistir, não usa isso, porque a dificuldade, ela existe. Nem tudo são flores. Eu estou contando aqui as partes boas, mas eu passei dificuldades, eu tive todo o meu nervosismo, estresse ali, teve momentos que não são só causas ganhas, mas isso acontece em toda profissão, qualquer coisa que você for fazer, tem as partes boas e as partes ruins. Então, não desista, procure aprimorar seus conhecimentos, os seus estudos, enfrenta, treina no espelho, conversa com você mesmo ali, que vai dar certo. Sara, e a grande pergunta para a gente já chegar aí para o final é: você indicaria execução penal para alguém e por quê? Com certeza, porque a execução penal é a área mais gostosa de trabalhar no direito. Execução penal hoje, assim, eu acho muito mais tranquilo com o sistema, né? Eu não sei, ele não está ainda em todo o país, tem alguns estados que ainda não engraçaram. São Paulo que não. Mas, assim, é um sistema que você tem muita forma de ler, de entender o processo, tem muitos recursos ali que te facilitam no trabalho. Então, para você ter uma grande quantidade de cliente de uma forma mais dinâmica, a execução é a melhor forma. Legal. Sara, como que seria a sua vida sem execução penal? Você já chegou a pensar nisso? Tipo, se excluíssem a execução penal do direito, como que seria a sua vida sem isso? Não, porque senão a gente ia ter que ficar ou ali na porta da cadeia esperando alguém ser preso. Eu nunca quis ser advogada de porta de cadeia. Então, nem pensar se pensarem em excluir a execução penal. Advogada dos condenados, vamos dizer assim.
Bom, então é isso, Sara. Quero te agradecer mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade em estar aqui. Agradecer a todos os ouvintes que participaram, vão participar conosco aqui desse episódio, né? Dizer que pode ter certeza que a sua história vai tocar a vida de alguém. Obrigada. Tem alguém aqui que está passando a mesma situação que você, Sara, passou lá atrás quando começou. Então, todas essas dificuldades e você vir aqui mostrar que é possível, contar tudo que você passou, os resultados que você tem hoje, a mulher que conseguiu se posicionar profissionalmente, a mulher que conseguiu se posicionar financeiramente, a mulher que hoje está super segura, que está feliz, realizada. Então, com toda certeza, você vai ajudar alguém que está enfrentando essa dificuldade no momento. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui, viu, Sara? Eu que te agradeço mais uma vez. Se eu puder mudar a vida de uma pessoa, eu tô feliz, tá valendo muito. Mas espero que escutem, que aprendam alguma coisa e vamos seguir na execução. Obrigada, Sara. Obrigada a todos os ouvintes e vejo vocês no próximo episódio.